Obrigado. Na verdade, as palavras não são minhas, as palavras são de Jesus, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. É uma coisa assim que a ideia por trás de fazer essa apresentação que a gente tem feito por aí, ela vem da nossa própria experiência, né, de falar em vários centros, em vários lugares, ouvir muitas pessoas nos centros, fazer reuniões em centro e tal. E com o passar do tempo, a gente vai assim percebendo que nem todo mundo, né, como se encarasse as palavras de Jesus da mesma forma, né? Não é como se ele falasse uma torre de Babel, né? Ele fala uma coisa e, dependendo da pessoa, um entende uma coisa, outro entende outra coisa. E daí isso é uma coisa que vem assim sendo trabalhada, eu acho que na minha cabeça, não sei, né? Durante um certo tempo, até que a gente decidiu realmente fazer esse trabalho, tá? Então, muitas das coisas que ele falou são coisas meio desafiantes. Imagina, são desafiantes para nós agora, você imagina na época, né? Ele com os discípulos lá, aquele pessoal bem simples, né? Muito humildes. E era muito difícil deles entenderem. Para nós ainda é. Por exemplo, quando Jesus fala, a gente tem algumas aqui na tela, né? Amar ao próximo, amar os nossos inimigos. Essa então parece que é assim, né? Um Everest, né? Então a gente quer explorar um pouquinho essa ideia do que ele falou e de que às vezes não é compreendido como deveria ser. E por que isso está acontecendo? Por que essa compreensão não chegou ainda em nossos corações, né? Então, nós vamos ter que voltar no tempo, lá para a época de Jesus, quando ele estava encarnado no meio do povo, no meio da população, andando e fazendo suas pregações, colocando seus ensinamentos. Ele colocou esse ensinamento de duas formas. Uma das formas eram ações, ou seja, ele fazia as coisas. Não é que ele falava A e fazia B, não. O que ele falava, ele fazia. E muitas coisas ele só fazia e não precisava falar, porque você vendo, tá ali. Aquilo ali, a ação, né, vale por 10.000 palavras. Então tudo começa ele na Galileia, lá com os discípulos e as pessoas mais próximas, não só os discípulos, né, mas o pessoal que o acompanhava, vendo essas ações em curso, né, ali a cores e ao vivo, como a gente diria. Disso daí a gente extrai alguns ensinamentos, é como se ele tivesse falado, mas tem também as palavras que ele falou, literalmente, né, pelas vias orais, ele se expressou verbalmente, e a gente tem isso tudo muito bem documentado nos evangelhos, né, temos a fala mais grandiosa de todas, né, diríamos assim, mais maravilhosa de todas, que é o Sermão na Montanha. Isso tudo nós temos gravado. Então, quando ele sai a campo, por dizer assim, para fazer a sua pregação, né, começar a colocar a sua mensagem para fora, a gente entende essa mensagem de duas formas, o que ele falou e como ele agiu. Bom, isso daí, com o tempo, né, vai sendo passado de boca em boca, porque olha só, digamos que, por exemplo, eu tivesse presente numa certa hora em que ele falou alguma coisa lá. Então, digamos que tinha os apóstolos lá, algumas pessoas, e eu era um deles. Acabando aquilo, eu vou para casa. Quando eu chego em casa, o que acontece? Vão me perguntar, como é que foi? Eu não vou conseguir reproduzir palavra por palavra, né, do que ele falou. Então, eu vou ter que, com as minhas palavras, dar a ideia do que foi feito lá, do que ele falou. Então, não, eu ouvi, ele falou mais ou menos isso, falou mais ou menos aquilo. Então, essa mensagem dele, para quem não estava literalmente do lado dele, ouvindo, ela é passada através de tradição verbal. Eu ouvi, eu estive lá, eu estava lá, né? Então, essa tradição verbal, ela é um negócio que, com o tempo, a gente sabe disso, né? Com o tempo, isso vai se perdendo, isso vai se adulterando, porque cada pessoa acaba contando da sua forma e da sua maneira. Mas a tradição verbal, ela tem alguma validade, digamos até que tenha realmente uma validade, mas ela só tem uma validade para a primeira geração. Depois que a primeira geração morre, começa a ficar complicado, porque você vai falar assim, meu pai quando estava vivo falou isso, que ele ouviu Jesus. Começa a ficar muito mais difícil. Então, chega um certo momento que a gente sente a necessidade de escrever o que ele falou, né? De como pegar lá os papiros, lá, as peles de carneiro e começar a documentar isso daí. Então, o que foi feito como ação e o que foi falado na forma verbal, começa a ir para o papel. E a gente começa a escrever isso daí, porque senão a segunda geração
não vai ter acesso, a terceira muito menos, e assim vai. E, né, você vê que funcionou, porque nós estamos quantas gerações depois? Já estamos aí 2000 anos depois e temos, né, documentado aquilo que foi falado, aquilo que foi posteriormente colocado no papel. Senão nós não teríamos, né? Uma vez que isso é escrito, a gente vai passar por um processo de disseminação da informação. Então alguém escreveu isso, o primeiro escreveu, o segundo copiou do primeiro, o terceiro copiou de um dos dois primeiros e assim vai. Só que chega uma certa hora, né, a mensagem vai se espalhando geograficamente, estamos falando em termos de geografia do Império Romano, e você chega num ponto que fala, olha, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui, eu não falo essa língua, isso aqui está escrito numa língua que não é minha, precisa traduzir. Então, nessa tradução, né, a gente vai ter alguns problemas, a gente vai ter algumas alterações, né, existem traduções, nós, especialmente nós aqui, para os amigos que estão aqui nos Estados Unidos, nós vivemos isso na nossa carne, né, a gente lida com duas línguas, e uma coisa que eu costumo sempre falar muito para o pessoal, uma coisa muito simples. Então, por exemplo, digamos que alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, Luiz, você poderia traduzir a seguinte frase para mim em português? Eu vou te dar uma frase em inglês, você poderia traduzir em português? Eu falei, claro. E a pessoa vai me dar a seguinte frase, my friend is here. Aí eu vou e traduzo assim, a minha amiga está aqui. Dependendo do contexto, essa tradução pode ser desastrosa, porque eu decidi, né, colocar essa pessoa amiga como uma pessoa de sexo feminino, mas eu podia ter traduzido como o meu amigo está aqui. Então, olha só, como é que eu vou manter fidelidade ao texto, escolhendo e fazendo uma interpretação, né, mais do que uma tradução? Toda tradução é uma interpretação, eu estou pré-interpretando para você. Se você não entende a língua original, você tem que, meio que assim, depender de mim e daquilo que eu falo, e você tem que acreditar, deveria pelo menos, do que o que eu estou falando é o mais fiel possível, né, próximo do texto ou do documento original. Só que não é bem assim, porque as línguas têm limitações. Pensa ao contrário, alguém chega e me dá a seguinte frase em inglês, olha, o meu amigo está aqui, aliás, me dá a seguinte frase em português, o meu amigo está aqui, e fala assim, você poderia colocar isso em inglês? Aí eu vou falar, claro, my friend is here. A pessoa que me ouviu falar inglês vai falar assim, mas peraí, está faltando alguma coisa, é um homem ou é uma mulher? Você entendeu que 50% da informação está perdida potencialmente? Olha a complicação, isso é uma frase mais simples em duas línguas modernas e vivas, faladas na humanidade. Você imagina se lidar com isso em línguas mortas de 2000 anos atrás, né? 1800, 2000 anos atrás. É muito mais complicado. Então, quando a gente chega nessa situação de escrever e ter que traduzir, interpretar tudo isso, tem uma coisa aqui que é potencialmente perdida, né? Que são as emoções. Por exemplo, você pode ler um livro em que tem digamos que eu escrevesse aqui na tela para você assim, eu te amo. E aí você vai falar assim, sim, mas esse cara está falando do que exatamente? Está falando de uma paixão, está falando de um amor fraternal entre pai e filho, mãe e filha. O que é isso? Porque você não tem entonação. São palavras escritas no papel, quem vai dar aquela entonação é você, a menos que você esteja falando de um escritor profissional, né, desses que realmente são destacados, em que, antes dele botar lá no papelzinho, lá na frase, o fulano falou para fulana, eu te amo, existem parágrafos e parágrafos e parágrafos descrevendo o ambiente, a situação, dando histórico. Ele vai emocionalmente nos envolvendo para que ele consiga colocar aquilo, e aí sim o texto carrega emoção. Evangelho não é obra literária, não é uma peça de literatura. Evangelho não está preocupado com isso. Os evangelistas não tinham nem essa preocupação, por dizer assim, não digo capacidade, porque não é a palavra certa, não tinha essa preocupação. Então, quando Jesus fala as coisas, a gente está meio, né? Eu acho que ele falou com esse tom de emoção, eu acho que ele falou com aquele tom de emoção, e eu vou entender de uma forma, você vai entender de outra, o outro ali vai entender de outra forma, e aí começa a dar um monte de interpretações derivadas da mesma origem, né? Então, quando a gente chega nessa parte aqui das palavras e traduções e evangelhos e tal, a gente perde um pouco da emoção da coisa. Mas a gente também perde lá no iniciozinho, quando a gente mencionou as ações que ele faz, o que ele fez, né? E as palavras que ele
literalmente verbalizou, saíram de sua boca. Né? Porque olha só, se a gente considerar o que ele falou, por que a gente dá a ele autoridade? Ele era uma pessoa no meio de tantos. Por que ele tinha autoridade e, por exemplo, o pessoal do Sinédrio não tinha a mesma autoridade que ele para parte, pelo menos, da população? Por quê? Onde que está, né, o segredo dessa autoridade? O que existe por trás disso, né, que mudou o mundo inteiro? Essa autoridade, essa coisa impressionante, que parece até que ele tem mais autoridade hoje do que o que ele tinha 2000 anos atrás, porque ele era combatido à sua época, né? Tanto é que foi levado à cruz. E hoje em dia, né, quase aí metade da população mundial é cristã e segue, ou pelo menos deveria estar seguindo aquilo que foi ensinado. Então a gente quer explorar um pouquinho essa ideia da autoridade que ele nos trouxe. Essa autoridade tem a ver com o judaísmo, que é de onde tudo começa. Tudo começa de dentro do judaísmo. A gente conhece aí da história, mas por que essa autoridade foi herdada para dentro do cristianismo, né? Ou para dentro, né, da sua fala, da sua convivência com os apóstolos? Os judeus estavam vivendo dentro do Império Romano, né? Então eles tinham a religião deles, o judaísmo, mas o Império Romano não tinha uma religião compatível com a deles. Era o que a gente chama de paganismo. Paganismo é baseado em prática. Então, por exemplo, soldados romanos chegavam para a população ou para alguém da população e falavam assim: olha, hoje você tem que fazer esse tal sacrifício. Para os pagãos, aquilo ali, tá bom, vou lá e faço. Mas você imagina um soldado romano falar isso para um judeu: olha, hoje você tem que fazer tal sacrifício. O judeu vai falar: mas por que eu tenho que fazer? Resposta: porque o imperador quer. Aí o judeu vai falar assim: peraí, mas eu não acredito nisso, eu não acredito no imperador, não acho que isso seja válido. E os soldados vão te pegar e vão falar: não interessa se acredita, você tem que praticar, você tem que fazer. O paganismo é baseado em prática, não tem nem livro para você seguir, não existe tipo um livro-texto que você segue, essas são as práticas, essas são as regras. Não existe isso. Você simplesmente tem que fazer, digamos assim, cegamente. Ao passo que no judaísmo você só faz o que você acredita. Existe uma crença, né? Isso aqui é o que eu acredito, por causa da minha crença eu vou fazer isso, e por causa da minha crença eu não vou fazer aquilo, né? Então são dois pratos da balança completamente opostos, né? Bom, no paganismo existe a ideia de deuses não exclusivistas. Por exemplo, eu posso adorar o deus da lua e ao mesmo tempo o deus do mar, e ao mesmo tempo o deus da minha cidade, por exemplo, sem que isso seja conflitante. É uma coisa normal, né? Nessa época onde a coisa toda aconteceu há 2000 anos atrás, isso era normal dentro do paganismo. No judaísmo não é. O Deus, ou a crença num Deus, é algo exclusivista. Esse é o Deus que a gente acredita, e não tem 2 deuses, 3 deuses, não existe essa possibilidade. Então é algo exclusivista. Bom, se é algo exclusivista, né, alguém tem que conhecer essa crença e dizer: olha, isso daqui é como funciona. Essa pessoa tem que ter o conhecimento da crença, né, ela tem que ser aquela que diz: eu sei como é que funciona. Esse conhecimento dessa pessoa vai estabelecer a autoridade, né? Então, a autoridade é função do conhecimento que alguém teve, ou um grupo de pessoas teve. Essa autoridade vai ser escrita, né, o que é o Torá, no caso do judaísmo, e uma vez escrita, isso se torna, então, o livro literário de referência, que a gente costuma chamar de livro sagrado. Então, a referência, ela vem porque, no final das contas, alguém crê e tem conhecimento para estabelecer uma autoridade. No judaísmo, Jesus sai de dentro do judaísmo. E todo mundo que vai ser cristão algum dia, ou vai seguir Jesus algum dia, está inserido no mesmo contexto de autoridade baseada em algo que foi escrito, né, por alguém, né, ou com alguém que tem o conhecimento e então estabelece essa autoridade. Então, quando alguém escreve os evangelhos, né, por causa desse pensamento que a gente viu agora, que está sendo vivido na época, os evangelhos trazem autoridade. Eles são textos escritos, né, que viram, como a gente fala hoje em dia, sagrados, textos sagrados, esses manuscritos, e contém a autoridade de Jesus, porque ele tem o conhecimento para estabelecer essa autoridade. Bom, com o tempo, né, aí Jesus
desencarna e tudo mais, as coisas, né, vão se desenvolvendo. No ano de mais ou menos 120, a gente tem esse mapa aqui que eu considero muito interessante. Se você olhar esse mapa aqui, né, temos o Império Romano inteirinho aí. A parte do lado direito do Império Romano, a parte leste do Império Romano, está mais ou menos em rosa. A parte oeste está em violeta, né, o roxo. O pessoal que mora na parte rosa, na parte leste, fala grego predominantemente, exceto dentro da Judéia. E o pessoal que está na parte oeste fala latim. E aí o que acontece? Um não entende o outro. Quando esses evangelhos começam a circular dentro do império, eles começam a circular numa língua, mas não na outra. E aí a gente cai na seguinte coisa. Olha só como é complicado. Não é o objetivo nosso estudar isso, mas eu vou mencionar, até porque isso é uma coisa muito grande, é um trabalho muito extenso que a gente faz de explicar tudo isso aí. Mas digamos, por exemplo, existe uma aceitação geral dos historiadores, e é realmente majoritária. Existe uma aceitação geral de que os evangelhos foram escritos em grego. Tá? Então vamos assumir que isso realmente aconteceu. Os evangelhos fossem escritos em grego, não vamos discutir com os historiadores, porque nem é o nosso ponto hoje. Agora olha só, esses evangelhos contêm aquilo que Jesus falou. Vocês acham que Jesus falava em grego? Não. Jesus não ia falar para os apóstolos em grego, não. Jesus não ia falar para o pessoal da Galiléia em grego, não. Jesus falou em outra língua. Então, olha só, a primeira pessoa, mesmo que a pessoa tivesse assim, embaixo da boca do Jesus, com o pergaminho e a canetinha ali, quando Jesus falou em aramaico, ele anotou em grego. Ali já tem interpretação. Só ali já tem interpretação. É que nem a história que a gente contou lá no início, né? My friend is here, meu amigo está aqui. Então, olha só como é que está complicando a coisa. Depois isso ainda vai passar por uma tradução. Por quê? Porque o pessoal do lado oeste do império está reclamando, porque está escrito em grego, eles não entendem. Eles falam e leem, os poucos que leem, né? Leem em latim. Poucos que eu digo é 5% da população, que nessa época é o máximo de pessoas que conseguem, né, são os literados. 5% da população. Então olha como é complicado esse negócio para fazer com que a palavra dele, né, seja espalhada de forma fiel por todo o império. Aqui a gente tem um outro mapa muito interessante. Aquele mapa que a gente mostrou agora é do ano 120 depois de Cristo, esse aqui é do ano 200 depois de Cristo. Então já tínhamos aí quase 200 anos de cristianismo, né? Esse mapa mostra, se a gente olhar aqui do lado embaixo à esquerda do mapa, tem uma legenda de cores. As áreas em verde é onde o evangelho de Marcos é predominante. As áreas em azul é João, a área em marrom escuro é Mateus e a área em vermelho é Lucas. Então você olha que, você vê que os evangelhos não estão geograficamente, não se sobrepõem geograficamente. Por exemplo, o sujeito que está lá em Roma, né, ele leu o evangelho de Marcos, que é em verde. Se esse sujeito sai de Roma e vai passear, por exemplo, lá na Judéia, onde o evangelho predominante é o de Mateus, né, ele encontra lá o pessoal cristão e fala, o evangelho é uma coisa legal, você leu essa passagem e tal. O sujeito vai falar, mas que passagem, que evangelho você está falando? Olha só, não é que um esteja certo e outro esteja errado. São coisas complementares. Eu costumo sempre falar isso para o pessoal. Imagina, por exemplo, que alguém chega para mim e diz assim, Luiz, eu queria que você escrevesse um texto sobre uma pessoa que morreu já há 4 décadas. Você pode escrever? Claro que posso. Quem é? Elvis Presley. A minha primeira pergunta é, quem é a minha audiência? Porque se são pessoas de 60, 70, 80 anos, é um texto. Se são a garotada de 15, 20, o texto é completamente diferente. E não é que um é verdadeiro e outro é falso. E nenhum inutiliza o outro. É uma questão de enfoque. Então Marcos está escrevendo para a sua audiência que predomina nesses lugares. João está escrevendo para outra audiência que está em outros lugares geograficamente falando, assim também Mateus e Lucas. E cada um coloca o foco naquilo de interesse para aquela população local, né? Então os evangelhos, eles acabam se espalhando, mas as interpretações são diferentes. E aí começa a gerar um monte de subdivisão do cristianismo. Hoje nós temos apenas 41 mil denominações de cristianismo. 41 mil designações de cristianismo, denominações. E tudo começa aqui, né? Então olha como está ficando difícil harmonizar o que ele falou, né, dentro do Império Romano. Muito mais difícil ainda no mundo inteiro, como a gente tem hoje, né? Então, aí Allan Kardec começa a analisar isso um pouquinho.
E ele se prende a analisar sobre essa autoridade de Jesus, né? Então ele nos explica o seguinte: imagina que você, quando era criança, que você ia para a escola, imagina você aí que está me ouvindo, né? Algum colega de escola, alguma colega de escola, quando eram crianças, e, quer dizer, naquela hora o nível de igualdade é o mesmo. Existe uma igualdade que Allan Kardec chama, como você vê aqui no texto, igualdade material. Então nós somos, por exemplo, alunos da escola, estamos ali no mesmo nível. Aí, né, acaba a escola, um vai para um lado, outro vai para o outro, cada um segue seu caminho, e digamos aí, 50 anos depois, aquele que era meu coleguinha vira, por exemplo, uma celebridade, um presidente de uma grande companhia, ou alguém importante na sociedade, no país, e eu estou aqui, né, numa outra realidade diferente. É comum, né, isso gerar uma questão muito complicada de inveja e orgulho. É muito comum isso. Então, o que acontece? Quando uma situação dessas, a pessoa que não conseguiu, ou tem a percepção de que não conseguiu atingir o mesmo nível daquele que é mais célebre, que é mais destacado na sociedade, começa a atacar aquela pessoa. Então, não, mas esse cara foi colega meu de escola, nossa, vocês nem imaginam, quando ele era meu colega, nossa senhora, e começa a falar um monte de coisas que, né, não deveriam ser faladas, muitas delas às vezes nem são verdade. E por que isso? Porque existe um problema de orgulho e inveja. A gente não consegue, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer essa superioridade moral, né? E Allan Kardec fala aqui, a gente vê aqui embaixo no texto, esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Ou seja, eu sou o bom, eu sou o certo, todos os outros estão errados, né? E deveriam ser como eu. Tá? Allan Kardec continua falando um pouquinho sobre isso aqui. Ele vai falar que, né, quando a gente começa a relatar fatos lá da infância, de quando eu era colega dessa pessoa e tal, aí começa a surgir um monte de coisas no sentido da maledicência, difamação, calúnia, como ele coloca aqui. E isso é muito, muito, muito ruim, até porque, né, de alguma forma, depois eu vou ter que, entre aspas, aí, pagar por isso. Não é dente por dente, olho por olho, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para me ressarcir disso que eu estou fazendo. Então, Allan Kardec vai falar o seguinte: você imagina Jesus. Imagina quem, né, conviveu com Jesus quando ele ainda não veio a ser, não era quem ele veio a ser um pouquinho depois. Imagina como não tinha esse tipo de situação. E aí Allan Kardec fala uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele fala assim: quando essa outra pessoa, que nós achamos que não aceitamos a superioridade e tal, quando essa pessoa morre, né, resta apenas o homem espiritual. Agora é só o espírito daquele que se foi, né, fisicamente saiu da carne, etc. e tal. E aí o nosso julgamento passa a ser mais imparcial. Então, por exemplo, você teve problema com uma certa pessoa o tempo inteiro porque essa pessoa foi destacada e tal. Quando essa pessoa morre, a gente vai lá falar: nossa, fulano era brilhante, etc, etc. Mas quando ele estava vivo, foi um pandemônio conviver com aquilo, né? A gente se enforcou o tempo inteiro ali na inveja, no orgulho. Allan Kardec está falando exatamente isso. E agora, em vez de pegar o nosso coleguinha da escola, vamos pegar Jesus. Como é que fica? Olha como a coisa teve que mudar. Enquanto ele estava encarnado, olha a parcialidade com que ele foi julgado. Tanto é que foi colocado na cruz. Depois que ele desencarnou, né, olha a imparcialidade com que ele é julgado. Então parece que ele tem muito mais autoridade hoje do que ele tinha 2000 anos atrás. É quase que, assim, ridículo, mas é exatamente o que aconteceu. Allan Kardec deixa isso muito claro para a gente. E assim, não só com Jesus, mas você pega, por exemplo, outras pessoas de destaque, claro, não tanto quanto ele, por exemplo, Luther King, Gandhi, Maria Teresa, são pessoas que, de certa forma, eram julgadas com parcialidade. Quando eles morreram, nossa, que pessoa fantástica, maravilhosa. O julgamento que nós passamos a ter dessas pessoas mudou. Nós passamos a ver a pessoa não como um ente encarnado, mas como um espírito de uma certa elevação, uma certa superioridade moral em relação a nós que ficamos. Isso é uma coisa muito interessante.
Isso tudo aí que a gente está falando gera algo que a gente chama de cristologia. Cristologia é um termo utilizado em estudos, né, de manuscritos, estudos de cristianismo bíblicos e tudo, que significa o estudo e a interpretação da natureza de Jesus. Jesus era visto por alguns como Deus, Deus encarnado. Deus encarnou e era ele ali. Por outros, era visto como pura e simplesmente uma pessoa especial, mas uma pessoa humana que não tinha absolutamente nada de divino. Né? Não existia conexão direta entre Jesus, o humano, e a divindade. Outros diziam assim, não, não é bem assim, ele é uma mistura dos dois, ele tem um pouquinho do divino, ele tem um pouquinho do humano. Olha só como é que a coisa está se complicando. E alguns diziam assim, não, não é nada, absolutamente nada disso, é uma coisa completamente diferente. Então a gente cai nessa questão, e isso dá muita divergência, né, entre os segmentos, as denominações cristãs, se ele era Deus, se não era, se ele era meio a meio, se ele era 20% divino, 80% humano, se era 80% divino, 20% humano, dá margem a muita interpretação, dá uma abertura muito grande, dá muita discussão, né? E a gente fica discutindo isso e não se chega a muita conclusão. Bom, essa história da cristologia não é um negócio muito simples, não. Isso daí é a principal razão pela qual os segmentos, as denominações cristãs foram se formando através dos séculos. Né? Toda religião tem a sua cristologia, toda religião, desculpe, toda denominação cristã tem a sua cristologia. Por exemplo, os católicos têm a cristologia deles. Né? Jesus era Deus e existe a Santíssima Trindade, etc. E tal. Outras não eram. Aliás, onde que está escrita a cristologia dos católicos? No livro sagrado, que eles acreditam que seja, que é a Bíblia. Idem os evangélicos. Né? E nós, espíritas, qual é a nossa cristologia e onde que ela está escrita? Onde que eu posso ir lá ler sobre a cristologia de Jesus? Né? Ele está no livro da Gênesis, no capítulo 15, no item 2, né, aqui tá é um item mais ou menos grande, eu peguei só 2 parágrafos para a gente pensar um pouquinho, mas eu definitivamente eu convido você a tirar 30 minutos do seu tempo e ir lá ler esse capítulo, para você perceber essa autoridade que ele tinha, quem ele era. Então, diz Kardec, como homem, está falando de Jesus, né? Então, como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. São seres carnais, são seres encarnados. Eu, você que está me ouvindo, as pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, nossos amigos, até os nossos inimigos, se for o caso, né? quando temos. Então somos todos seres carnais. Ele tinha a mesma organização que eu. O que quer dizer isso? Ele tinha células, ele tinha fígado, ele tinha coração. É isso que quer dizer. Organização dos seres carnais. A biologia dele era a mesma que a nossa, né? Mas, como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais na vida espiritual do que na corporal, da qual ele não possuía as fraquezas. Então começa a aparecer uma diferença. Nós, a grande maioria de nós encarnados aqui hoje no planeta, vivemos mais a vida corporal do que a espiritual e possuímos fraquezas. Já começou a aparecer uma diferença muito grande aí, uma diferença quase que radical, eu diria, né? Allan Kardec comenta um pouco mais e ele termina dizendo assim: a superioridade de Jesus sobre os homens não resultava do corpo, das particularidades do corpo. Não é que as células dele eram melhores do que as nossas, não é que o cabelo dele era melhor do que o nosso, não é que os olhos dele eram melhores que o nosso, não é isso. Mas do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e da qualidade do seu perispírito, que era constituído das partes mais quintessenciadas dos fluidos terrestres. O nosso perispírito também é composto de matéria quintessenciada dos fluidos terrestres, porém não na sua forma mais pura. O nosso perispírito, a maioria de nós, a grande maioria, o nosso perispírito vem de matéria quintessenciada, porém de muito grosseira, não como a dele. E aí que está a diferença. Então, a nossa cristologia espírita Jesus era um homem. É um homem que tinha lá a biologia do corpo de um homem como qualquer outro. Né? Só que ele tinha algo que nós não tínhamos, que era
o espírito desenvolvido tantas vezes mais do que o nosso que a gente tem dificuldade de imaginar o quanto isso era. Mas essa é a nossa cristologia dos espíritos. Só como curiosidade, nos primeiros 30 ou 40 anos depois da crucificação de Jesus, começam a aparecer diversas ideias sobre cristologia. Não que a gente vai estudar isso profundamente, mas é só para a gente ter ideia do que acontece nos primeiros 30, no máximo aí os primeiros 50 anos. A gente se pergunta assim, ele era homem ou ele era divino? E aí tem 3 respostas. Um grupo de pessoas achava que ele era pura e simplesmente humano. E eles fundaram uma religião, a gente vê aqui, está em inglês, mas eles chamaram uma reunião chamada os Ebionitas, né? Ebionites. Aqueles que achavam que Jesus era puramente divino, né? Que era Deus em pessoa ali, fundaram uma outra religião completamente diferente, um outro segmento de religião completamente diferente, chamado de docetismo. Eram os docetistas, né? Mas tinha outros que falavam assim, não, mas peraí, ele é um pouco humano e é um pouco divino, ele é ambos. Bom, mas aí tem outro conjunto de perguntas. Tá bom, ele era humano, mas como é que era a essência dele? Era igual a do pai, era diferente do pai, era a mesma? E se for de um jeito, se for do outro? E você entende que aí você está passando numa série de e se, um embaixo do outro. E a cada resposta para ele, e se isso, e se aquilo, a gente acaba com uma religião diferente, como a gente vê aqui na coluna da direita. Isso aí, gente, é só nas primeiras décadas, é 30, 40, 50 anos no máximo. Já apareceu toda essa confusão. Você imagina hoje. Aí dá para entender por que a gente tem 41 mil denominações de cristianismo. Todos lemos o mesmo, né, texto, todos ouvimos a mesma coisa, porém interpretamos de forma diferente. Então, quando a gente olha, novamente voltando a esse mapa aqui, que eu acho muito interessante, né, a localização geográfica, digamos assim, a predominância geográfica, vamos colocar assim, de cada evangelho dentro do Império Romano, a coisa fica muito interessante. Então é muito interessante, como curiosidade, saber para quem que Marcos escreveu o seu evangelho. É interessante saber para quem que Mateus escreveu o seu evangelho. Realmente é uma coisa curiosa, é um movimento interessante. Mas será que é isso daí que a gente está querendo saber? Não. A gente está querendo saber não é quem é a audiência de Marcos, a audiência de Mateus, Lucas, não. A gente quer saber quem é a audiência dele. Para quem que Jesus está falando? Qual é a audiência dele? Porque ele está ali na Galileia falando com, né, um grupo pequeno de pessoas, se você considerar a população no planeta, um grupo muito pequenininho de pessoas. Para quem que ele está falando? Porque ele fala algumas coisas que a gente não compreendeu direito, né? Então tá aí, ó. Amar o próximo, amar os seus inimigos, há muita morada na casa do Pai. Isso aí mexeu com a cabeça de Pedro. Como assim, né? Meu reino não é desse mundo. Ninguém compreendia exatamente isso. Então ele falou algumas coisas esquisitas, né, para a época. Será que ele falou para as pessoas erradas? Ou isso, ou a gente não entendeu quem era a audiência dele. Quem era a audiência de Jesus? Espíritos imortais. A audiência de Jesus, espíritos imortais. Então, quando ele fala para os apóstolos, ele não está falando para Pedro, o pescador. Ele está falando para um espírito imortal que está numa encarnação onde ele tem o nome de Pedro e tem uma profissão. Ele é pescador. Ele não está falando para Mateus, o coletor de taxa. Ele está falando para um espírito imortal que naquela encarnação tinha uma profissão. Coletor de taxa e tinha um nome, Mateus. E se a audiência dele são espíritos imortais, mesmo que eu não estivesse lá na hora que ele fisicamente verbalizou as palavras, será que ele está falando para mim também? Claro que está. Nós somos todos espíritos imortais. Tudo isso que foi falado para mim também, para você também. Todos nós temos que ouvir isso daí. E aí a gente volta para o problema da autoridade. Né? Puxa, mas ele falou lá, eu nem estava lá, né? Assumindo que eu não estava lá, eu nem estava lá, como é que ele tem toda essa autoridade? E aí a gente vai ter que recorrer a Emmanuel. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz um segmento de um capítulo chamado Jesus, o Divino Escultor, onde ele vai nos esclarecer uma série de coisas. O planeta foi criado. Quando o planeta foi criado, né? Quando a vida foi criada no planeta, tudo foi organizado por Jesus. Estamos falando de 4,5 bilhões de anos atrás,
Esses 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era quem ele era. Um espírito de alto calibre, muito mais evoluído, muito mais do que o que a gente consiga imaginar e pensar. E aí Emmanuel diz assim, olha só a responsabilidade e a autoridade que um espírito desse pode trazer consigo. Ele organizou o orbe. Será que algum de nós aqui, será que você, amigo que está me ouvindo aí, será que será que consegue organizar um orbe? A gente fala assim, gente, vamos reunir já tá, tomar um cafezinho para organizar um orbe? Será que dá para fazer isso? É ridículo pensar isso, né? Ele operou toda a escultura geológica do orbe. Tudo que existe, montanha, matagal, tudo pré-organizado, tudo esculturado e esculpido da forma que precisava ser. Ele estabeleceu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Não chove por acaso. A gente pode até não conhecer tudo. A meteorologia é uma ciência que evoluiu muito, mas nós não conhecemos tudo ainda. Então tem coisa que a gente não consegue ainda entender. Mas tem uma organização por trás disso tudo. Ele organizou todo o cenário da vida, como é que funcionaria as encarnações, você vai para o lado de lá, depois volta, etc, etc, etc. Né? Ele fez com que a pressão atmosférica fosse adequado ao corpo físico que teria um certo DNA para que aquele corpo físico conseguisse sobreviver nas condições, né, do planeta. Então existiu todo um trabalho em relação a isso. Ele estabeleceu centros de força lá em cima, na atmosfera, na ionosfera e na estratosfera. Centros de força para que, né, tudo pudesse ser controlado por essas forças. Né? Edificou usinas de ozônio a 60 e 80 quilômetros de altitude. O ozônio é o nosso oxigênio, né? Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, ou seja, o que vem de futuro na humanidade a partir da criação do planeta não é os trancos e barrancos, não é acidental, tudo está ali, tem um planejamento. Obviamente a gente não consegue nem captar a ideia desse planejamento, mas está tudo feito lá. E finalmente Emmanuel nos diz que ele gerou harmonia de todas as forças físicas que presidem a atividade planetária. Olha só, então um espírito que traz esse currículo, né, pode fazer o que ele fez. Esse espírito tem autoridade, nós não temos autoridade. E por que a gente, de vez em quando, não necessariamente nós espíritas, mas a grande parte da população, de vez em quando, fala, olha, não sei se acredito mais, porque estou ficando desiludido com tanta coisa acontecendo. Olha só. Quando Allan Kardec está escrevendo livros de espíritos, quando ele está preparando material para ser publicado, ele chega a uma certa hora que ele fala assim, puxa, para explicar direitinho isso, seria interessante se eu pudesse categorizar os espíritos pelo seu avanço moral. Né? Então, os menos avançados, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. E aí ele, olha só, ele retorna para os espíritos para argumentar com os espíritos. Eu posso fazer isso, eu posso classificar os espíritos para poder explicar para o leitor o que vai, né? Para poder passar a informação para frente. Os espíritos voltam para ele e falam, você pode colocar 3 categorias, 5, 10, quantas você quiser. Você pode dar o nome que você quiser, contanto que o ensino seja preservado. Tanto que, né, não haja adulteração da informação. E aí Kardec vai, né, e cria a escala espírita, né, que é composta de 10 grupos, ou 10 agrupamentos. A gente vai ver esses agrupamentos aqui, né, na tela. Os do lado esquerdo, em vermelho, impuros, são os menos avançados. À medida que a gente vai chegando para o lado direito da tela, eles vão ficando mais avançados, até que a gente chega nos espíritos puros que nem precisam mais encarnar. Então as encarnações aqui no planeta, ou outros, né, planetas, elas vão dos impuros até os superiores. Os puros encarnam só por missão quando necessário. Por exemplo, Jesus, né, que era um desses espíritos puros. Então, Allan Kardec pega essa escala e faz assim, eu vou reagrupar isso da seguinte forma. Os 5 grupos menos avançados, eu vou dizer que são de terceira ordem, vou chamar de espíritos imperfeitos. Os próximos 4, vamos chamar de segunda ordem, espíritos bons. E os espíritos puros são espíritos de primeira ordem, que não tem divisão, é uma coisa só. Bom, mas aí vem a pergunta, peraí, qual que é a diferença entre terceira ordem e segunda ordem? É a primeira pergunta que vem. Os de terceira ordem, nos de terceira ordem, existe uma predominância do mal sobre o bem. O mal é maior que o bem. O orgulho é maior que a humildade. Existe predominância do orgulho sobre a humildade.
Esses espíritos aqui em vermelho, rosinha e tal, esses espíritos de terceira ordem, eles têm que ter algum orbe para se desenvolver. Um desses orbes é a Terra. Então o planeta, a Terra, é composto quase que na sua totalidade de espíritos imperfeitos de terceira ordem. De vez em quando aparece um mais sabidão moralmente, vamos assim dizer, usando uma palavra um pouco mais descontraída. De vez em quando aparece um Chico Xavier, um Divaldo, um Gandhi, uma Madre Teresa, um Martin Luther King, de vez em quando, mas não é a predominância. Esses espíritos bons, para eles, a coisa é exatamente o contrário. Existe a predominância do bem sobre o mal, a predominância da humildade sobre o orgulho. Então são duas vertentes diferentes. Nós que estamos vivendo aqui no planeta Terra, nós somos terceira ordem. Cada um de nós está num nível diferente de evolução, né? Obviamente. Mas alguma hora a gente vai avançando, né? Devagarzinho, obviamente, e a gente vai chegar na segunda ordem e dali a gente vai algum dia ser puro. Mas quando a gente pega essa escala e a gente olha de frente para a escala como nós todos estamos olhando agora, e a gente pega a autoridade de Jesus, a gente chega a uma conclusão muito interessante. Quanto menos avançado o espírito é, menos autoridade ele atribui a Jesus. Não é que Jesus tem menos autoridade. A autoridade que Jesus tem, ele tem, ponto. Esses espíritos atribuem menos autoridade a Jesus. À medida que a gente vai caminhando para o lado direito, né, os espíritos bons e tudo mais, esses espíritos, por exemplo, ali a gente vê os sábios, os superiores, eles atribuem mais autoridade a Jesus. Os vermelhos aqui, impuros, levianos e tal, estão sempre discutindo com Jesus, mentalmente, né? Como que vai amar os inimigos? Como que pode ser isso? Estão sempre argumentando, estão sempre ali sofrendo, né? Porque eles estão indo contra alguma coisa que é indiscutível, não se pode negar. Então a questão da autoridade de Jesus passa a ser uma questão de percepção. Não é que ele tinha ou não tinha autoridade. E essa percepção, então, vem de duas formas, como a gente viu nesses 40, 50 minutos aí. Primeiro, ele tem mais autoridade agora que ele já passou para o lado espiritual do que quando ele estava encarnado. Porque nós vemos dessa forma. E quem somos esses nós que vemos dessa forma? Somos espíritos de terceira ordem. E aí, número 2, que atribuímos menos autoridade a ele do que o que realmente ele tem. Isso é muito complicado, porque isso dificulta muito a nossa vida. Era mais fácil se a gente desse mais autoridade a ele. Como é que a gente dá mais autoridade a ele? O que ele falou está escrito. As palavras são as palavras, está lá. O que acontece? Se ele vai falar lá, tem que amar seus inimigos, então todas as razões, está tudo esmiuçadinho ali no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo ali, né, nos detalhes todos de como fazer. Eu posso não fazer, não sou obrigado a fazer, eu tenho livre-arbítrio, todos nós temos, mas é ali que está o caminho da gente começar a entender, peraí, ele falou isso, ele é um espírito que tem, né, um calibre, uma autoridade muito maior que a minha, deixa eu entender esse negócio de alguma forma que eu não fique revoltado, né, de alguma forma que eu aproveite aquilo que foi trazido para mim através desses 2000 anos de escritas e etc, etc. Né? Então, a limitação da autoridade de Jesus não está nele, Jesus, e não está na autoridade em si. Está na minha interpretação por causa da minha condição evolutiva. Toda vez que nós não damos a Jesus a autoridade que ele merece, nós estamos prejudicando a nós mesmos, não a ele. Jamais. Né? Então é algo que a gente poderia começar a pensar um pouquinho mais, analisar essas frases, né? Algumas estão aqui, mais desafiantes, né? Para o nosso nível evolutivo, as bem-aventuranças, onde ele, né, faz um sermão na montanha longo, muito detalhado, muito cheio de nuances, e a gente tem tudo isso aí pré-estudado, né, ou mastigadinho já, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem uma obra lindíssima de Emmanuel, né, e outros espíritos, mas principalmente Emmanuel, que destrincha todas essas passagens do Evangelho, vários dos livros dos Espíritos, né, em textos mais diretos para a nossa compreensão. Então a autoridade dele existe. Se a gente não dá essa autoridade, se a gente não valoriza, está na hora talvez de fazer uma pequena mudança de consciência, né? Se reconscientizar, pedir ajuda lá em cima, né? Para ele mesmo, para que isso aconteça, pedir ajuda aos nossos
espíritos protetores, nossos guias, para que isso aconteça nas nossas vidas, né? E a gente se reconcilie com essa questão antes que seja muito tarde, algo também que ele falou, tá? Então, muito obrigado por você que está me ouvindo, né? Que eu também incluído, obviamente, que possamos todos refletir sobre esse assunto, né? E seguimos a nossa caminhada.